Capítulo 265, O Acumulador, 5. Esse é o 27º andar, o portão para o Lago dos Fantasmas. Você chegou na área de espera. Yon-Vo saiu de um portal azul quando a mensagem disse que ele tinha chegado no próximo andar. O sermão de Shalom ainda ecoava em sua cabeça, seu idiota. Como conseguiu se esquecer? Yon-Vo queria cortar sua conexão com Shalom por um momento, mas ele sabia que Shalom voltaria com resmungos piores mais tarde, então desistiu da ideia. E para piorar, você me chutou para o meio da porra de uma explosão. Ninguém se machucou, mas que merda você tá. Yon-Vo continuou andando enquanto Shalom o seguia. Ele abriu sua mão e a presa venenosa de Apophis apareceu em sua palma. Foi só quando ele soltou a onda de fogo na força máxima que Yon-Vo percebeu seu erro. Ele estava tão concentrado em completar o desafio que se esqueceu completamente da peça oculta, a presa venenosa de Apophis. Preocupado que pudesse perder a chance de conseguir a peça oculta, Yon-Vo não teve outra opção a não ser chutar Shalom para dentro da explosão para procurar por ela. Felizmente, a exúvia de Apophis não morreu imediatamente e Shalom conseguiu arrancar sua presa em seus últimos momentos. O sistema não deixaria que Shalom se machucasse como uma explosão que seu mestre, Yon-Vo, tinha causado, mas ele não saiu totalmente ileso e começou a reclamar na hora. No entanto, Yon-Vo ignorou e examinou a presa venenosa de Apophis. Presa venenosa de Apophis categoria: diversos rank. Descrição: uma presa venenosa que pertence à exúvia de Apophis, o chefe oculto do 26º andar. Qualquer artefato feito dessa presa conterá propriedade venenosa. Algumas funções estão seladas. Você deve atender às qualificações ou condições para desfazer os selos. A presa foi danificada seriamente. Você precisará dos serviços de um artesão excepcional para restaurá-la para sua condição original. Com sua mão esquerda, ele puxou outra peça oculta que tinha coletado, uma pequena esfera vermelha. Lágrimas de Ra categoria: diversos rank. Descrição: um tesouro oculto dentro dos muros do castelo do 26º andar. É um artefato sagrado que o próprio Deus do Sol deixou para trás para proteger o castelo dos monstros da neve de Apophis. Foi usado tanto que quase perdeu seu poder como um artefato sagrado. Yon-Vo inseriu seu poder mágico nas duas peças ocultas. Xing. Elas brilhavam e tremeram como se fossem quebrar, mas Yon-Vo não parou. Depois de um certo tempo, rachaduras começaram a aparecer nelas e então se quebraram para revelar suas verdadeiras formas, pequenas esferas do tamanho de uma unha. As lágrimas de Ra se transformaram em uma pequena esfera vermelha e a presa venenosa de Apophis, em uma pequena esfera azul. Você adquiriu a glândula lacrimal de Ra. Você adquiriu a glândula venenosa de Apophis. O Deus do Sol Ra perseguia a criatura demoníaca Apophis em sua carruagem e Apophis perseguia a carruagem para engolir Ra. Essa lenda de como o dia e a noite foram criados está refletida nas peças ocultas. A glândula lacrimal de Ra e a glândula venenosa de Apophis são os opostos umas das outras. Quando as duas são combinadas, um elixir com poder sagrado é criado. Yon-Vo encontrou o símbolo do infinito nas esferas como o diário descreveu. Você combinou com sucesso a glândula lacrimal de Ra e a glândula venenosa de Apophis e completou a glândula dos deuses e demônios. Você deve escolher entre poder sagrado e energia demoníaca. Qual opção você escolherá? Você só pode escolher uma propriedade. Se escolher poder sagrado, significa que Ra matou Apophis. Se escolher energia demoníaca, significa que Apophis engoliu Ra. É um órgão mágico que cria poder mágico ou energia demoníaca. Ele possui seus limites, mas até sacerdotes e contratantes ficam tentados a possuí-lo. Mas como eu tinha fatores demoníacos, eu não podia escolher qualquer um. Seu irmão tinha recebido uma missão oculta enquanto defendia o castelo do 26º andar que o encorajou a encontrar a origem dos monstros. Então ele descobriu a glândula lacrimal de Ra e a glândula venenosa de Apophis e conseguiu criar a glândula dos deuses e demônios.
Porém, quando ele teve que escolher entre duas propriedades, seu irmão hesitou, pois poder sagrado não seria de muita ajuda a ele já que tinha os fatores dracônicos. Por outro lado, ele sentiu que Calatus ficaria chateado se ele escolhesse energia demoníaca, então também não podia escolher essa opção. Finalmente, seu irmão decidiu dar a glândula para Aether, que precisava desesperadamente dela. Aether escolheu o poder sagrado e a engoliu. E daquele ponto em diante, Aether começou a se afastar de Arthia porque já tinha conseguido o poder sagrado que tanto queria. Esse foi o seu erro e Yonvou suspirou, pensando em seu irmão que confiava demais nas pessoas. Ele apertou a glândula dos deuses e demônios. Yonvou já tinha feito sua escolha. Poder sagrado, você escolheu o poder sagrado. A glândula dos deuses e demônios foi modificada para a glândula dos deuses. Agares está insatisfeito com a sua escolha. Hermes assinou com a cabeça satisfeito. Atena está te olhando afetuosamente. Azrael está te olhando de forma estranha enquanto acaricia seu queixo. Ele já estava acostumado com as reações dos deuses e demônios, então não mostrou muita surpresa quando viu as mensagens. Yonvou jogou a glândula dos deuses em sua boca. Assim que tocou sua língua, ela derreteu em sua garganta. Algo morno despertou dentro dele e uma luz brilhou em sua pele. Os fatores divinos dormentes despertaram. Você possui uma quantidade insuficiente de fatores divinos. Você precisa ganhar mais bênçãos para acordar o poder sagrado dentro de você. Ele recebeu fatores divinos depois de absorver Brahm e agora tinham recebido o poder sagrado pela primeira vez. No entanto, não era nada se comparado com os fatores dracônicos ou demoníacos que ele tinha, então os fatores divinos se acalmaram de novo sem fazer muita coisa. Ainda assim, era importante que Yonvou tivesse fatores divinos, então ele não se importava. Ele planejava subir a torre e absorver mais peças ocultas que continham fatores divinos. Isso já é o suficiente. Yonvou deu uma olhada ao seu redor se alongando. Toda a exaustão do 26º andar tinha sumido. Ele estava em um quarto simples com cerca de 33 m que tinha uma cama, uma mesa pequena, uma cadeira e uma pintura pendurada na parede. Diferente dos outros andares, onde você aparecia em uma zona inicial assim que chegava, uma mensagem dizendo que ele estava em uma sala de espera apareceu. O 27º andar é diferente dos outros andares porque tem um desafio completamente diferente. Nos andares inferiores, a maioria dos desafios acontecem em um único mundo. Mas um desafio abrangente toma os andares intermediários com pequenos desafios em andares diferentes. Você precisa fazer várias missões secundárias relacionadas ao grande desafio que vai do 27º até o 30º andar. Assim como a torre testa o que os jogadores aprenderam até o 10º andar, o 30º andar testa o que os jogadores conseguiram conquistar do 27º até o 29º andar. Você não pode cometer um único erro nesses andares, porque qualquer passo em falso vai impactar o seu desafio no próximo andar e você vai acabar com um teste ridiculamente difícil no 30º andar. Os desafios afetaram todos nós, já que já estavam em andamento e não podiam ser completados depois de cada andar como antes. Nós realmente sentíamos como se fôssemos morrer. A maioria dos jogadores tinham muitas coisas para focar quando se tratava das missões do 27º até o 30º andar e depois de passar um mês no 26º andar todos ficavam praticamente mortos de exaustão. No entanto, Yonvou tinha algumas teorias. Isso tecnicamente não era diferente de algo pelo qual ele passou. O tutorial havia 7 estágios, sessões de AG, e os próximos desafios não eram muito diferentes em termos do que tinha que ser feito. Conseguir a pontuação mais alta possível. Yonvou abriu a porta e saiu. Do lado de fora da sala de espera tinha uma ilha colossal com areia macia e palmeiras altas, assim como as ilhas mediterrâneas na Terra, apesar de não ser tão revigorante. Embora a ilha também tivesse um tempo quente, o ar era pesado e as águas eram cinzentas. O desafio do 27º andar está começando. Desafio: todas as vidas vão para o além quando são perdidas. No entanto, não é fácil para uma pessoa morta atravessar, pois deve cruzar um grande rio sozinho.
O Rio das Almas, que é conhecido como Sandoshion, Estige, Erebus e vazio em diferentes histórias, possui águas violentas e não existe nenhum modo simples de cruzá-lo. Agora você deve se tornar uma alma. Cruze o Rio das Almas em segurança dentro de 49 dias. Se não chegar no seu destino a tempo, suas qualificações para reencarnar serão tomadas e você se tornará um fantasma que perambulará pelos 9 corpos celestiais para sempre. Escape da ilha em segurança. Em 49 dias, ele tinha que chegar no 30º andar, o que significava que ele tinha que completar pelo menos 3 desafios em menos de 2 meses. Já que havia jogadores que gastavam anos só tentando completar um andar, era um requisito ridículo. No entanto, qualquer um que não conseguisse cumprir o tempo limite, teria suas qualificações anuladas e não conseguiriam continuar em frente. Assim como acontecia no 20º andar, muitos jogadores falhavam no 30º. Yonvou podia ver cerca de 500 jogadores ocupados procurando por meios de atravessar o Rio das Almas. Ele tinha certeza de que essa mesma cena estava acontecendo em todas as outras ilhas ao longo do rio. Parece que você precisa da minha ajuda. Yonvou se virou para ver um ogro velho e enrugado. Mas ele não era só um simples monstro. Ele estava vestindo um smoking, o uniforme dos guardiões, com um martelo enorme nas suas costas. Era uma visão bem estranha. Eu sou Sharon, um guardião e um barqueiro. Você precisa da minha ajuda, viajante? Se me der um pouco do seu tempo de vida, posso te mostrar como cruzar o rio de modo fácil. O Sharon de 5 metros de altura tinha um enorme sorriso em seu rosto, mas isso só o fazia parecer mais assustador com suas presas à mostra. Sharon, o hediondo, era o guardião superior responsável pelos andares a partir do 20º. Ele era conhecido como pão duro entre os guardiões. Yonvou disse para sua expressão iluminada, não preciso. Capítulo 266, o acumulador, 6, Sharon parecia confuso. A maioria das pessoas não rejeitava a ajuda de um guardião, mas Yonvou simplesmente o recusou, pois sabia que tipo de indivíduo Sharon era. Se Sharon te enganar, o seu caminho vai resultar em fracasso. Sharon era definitivamente útil. Depois que os jogadores chegavam na área além do Rio das Almas, suas dicas ajudavam a diminuir o tempo da jornada. Mas a maioria das dicas dele não são específicas o suficiente e as informações importantes são caras. Ele dizia que informações eram valiosas e tinham um preço e também que isso era algo que os guardiões faziam. É besteira. Yonvou não precisava da ajuda de Sharon já que tinha o diário, o que era basicamente um livro de chats. Sharon tentou persuadir Yonvou, mas seus olhos frios o fizeram se virar com um suspiro. Espera. Yonvou parou Sharon. Sharon se virou e seus olhos brilharam. Ele estava planejando aceitar a oferta de Yonvou. Quero algumas informações. É claro. Não é fácil de atravessar o Rio das Almas dentro do tempo limite. Faça uma oferta. Pode ser em dinheiro ou itens. Vou te dar uma dica preciosa que será igual a do que você está falando. É óbvio que os guardiões só podem dar informações necessárias para completar o desafio. Sharon fez uma careta para a ameaça implícita. Isso não é possível. Dar algo sem receber algo em troca não é justo. Sério. Fazer o que? Yonvou concordou com a cabeça. Então ele abriu a janela do sistema e mexeu nela em silêncio. O que você está fazendo? Fazendo uma pergunta para o escritório. O quê? Pelo que eu sei, o escritório é encarregado de proteger o andar e apoiar os jogadores para que eles possam se concentrar em completar o desafio. Ouvi dizer que dar conselhos faz parte das responsabilidades do escritório, então estou perguntando por que tem uma taxa e espera. Sharon esticou seu braço freneticamente para agarrar a mão de Yonvou. Yonvou estreitou os olhos e olhou para ele. Suor começou a escorrer na testa de Sharon, coisa que não combinava com o ogro. O quê? O que você quer? Yonvou toca o sistema com sua outra mão, se afastando de Sharon. Eu só quero verificar se tem algo que você queira, pode me perguntar. Eu vou te contar. Yonvou sorriu e abaixou sua mão. Não era para os guardiões aceitarem dinheiro dos jogadores em troca de informações especiais, já que eles eram presos ao sistema.
Qualquer acordo desse tipo seria punido severamente. No entanto, havia uma brecha que era aceitável se Sharon desse a mesma informação independentemente da quantidade que recebia. Ele não seria disciplinado se tratasse todos os jogadores justamente. Então tecnicamente é uma fraude. Sharon fornecia as mesmas dicas sem considerar o que os jogadores ofereciam a ele. Porém, ele fazia parecer que quanto mais os jogadores ofereciam, mais informações ele podia fornecer. Sharon quase conseguiu fazer Artea falir também. Mas eles conseguiram evitar essa situação graças aos olhos dracônicos do Yonvou. Yonvou não se importava com os conselhos de Sharon, então ele conseguiu fazê-lo se render. Sharon encarou Yonvou e suspirou. Eu ouvi os boatos sobre você, acumulador, mas nunca imaginei que você ameaçaria um guardião. Posso até ter essa aparência, mas ainda sou um guardião superior. Se um guardião superior está explorando uma brecha no sistema, significa que o problema é ainda maior. Bom, acho que a punição que você vai receber deve ser igual ao peso do seu crime. Você não perde um único argumento. Mas por que não deixa passar só dessa vez? Depois do que aconteceu com Laplace, todos estão sendo cuidadosos hoje em dia. Yonvou não deixou passar os significados das palavras de Sharon. Ele ouviu falar que Laplace de Mil tinha sido removido como um guardião por ter feito algo que não era permitido. Lupidia foi até perguntar a Yonvou o que Laplace tinha dito a ele. Yonvou estava curioso para saber o que tinha acontecido com Laplace, mas não quis continuar se metendo nesse assunto. De qualquer forma, eu não vou contar aos outros jogadores. Não tenho motivos para isso. Obrigado. Mas é óbvio que você vai ter que entregar todas as informações que possui. Sharon fechou a cara e balançou a cabeça. Antes de sair do escritório, Ivok mencionou que ele deveria ter cuidado com o acumulador e parecia que ele estava certo. Ivok disse que qualquer um que não fosse cauteloso sairia perdendo. Ainda assim, Sharon gostava de jogadores assim. Quanto mais esperto um jogador fosse, mais viveria e mais andares conseguiria subir. A torre não era um lugar que você podia conquistar só com força e sabedoria. Você precisava ter as habilidades, a estratégia e os julgamentos certos. Os jogadores que possuíam essas três coisas davam uma sensação de satisfação aos guardiões. Era por isso que Ivok gostava de Yonvou, mas claro que Sharon ainda preferia o dinheiro. Bom, tem dois jeitos de se cruzar o rio. Sharon levantou 2 dedos e então abaixou seu dedo médio. O primeiro jeito é nadando. As pessoas que confiam em seu poder mágico normalmente escolhem esse caminho, mas eu não recomendo isso. Yonvou assentiu. Ele sabia que algumas pessoas pulavam no rio das almas sem medo algum, mas isso não era uma boa ideia. Elas têm que enfrentar as almas no rio. Havia almas que não conseguiram atravessar para o além, ainda vivendo no rio das almas, e não se sabia como elas reagiriam a uma pessoa viva. Como eu esperava, você já sabe quais são as consequências. Sharon deu um riso abafado e abaixou o segundo dedo. O outro jeito é construindo um barco. É óbvio que você deve estar se perguntando como vai fazer isso dentro do tempo limite. Mas se tiver os materiais necessários, posso fabricá-lo por uma pequena taxa e não. Eu preferiria que você se lembrasse que sou um guardião. Sharon reclamou enquanto colocava suas mãos em seus bolsos. Sua atitude era o completo oposto da dos outros guardiões, que eram extremamente educados. Sharon também deu algumas pequenas dicas sobre coisas que Yonvou precisaria a caminho do 30º andar. No entanto, a expressão de Yonvou não mudou. Ele estalou a língua para si mesmo. Eu já sei de tudo isso. Ele queria saber se seu irmão tinha deixado passar alguma coisa, mas parecia que não. Quando ele estava prestes a se virar, além disso, Yonvou parou. Eu sugiro que você não vá para muito longe. No outro lado da ilha você está falando dos monstros humanos canibais. Monstros humanos canibais eram os nativos da Ilha das Almas. Sharon deu um sorriso irônico. Como você já sabe deles, acho que não tem mais nada que eu possa te contar sobre essa ilha. De qualquer forma, isso é tudo. Eu até passei dos meus limites te dando todas essas informações. E Yonvou assinou com a cabeça em silêncio. Sharon soltou um riso abafado. Então te desejo sorte.
Se precisar de um barco, pode me chamar a hora que quiser pelo sistema. Yonvou levantou sua mão em direção à janela do sistema. Tá bom, tá bom. Caras exigentes como você não são populares com as garotas, sabe? Sharon fechou a cara e desapareceu por um portal verde. Yonvou começou a se afastar da costa, indo em direção ao interior da ilha. Então eu preciso de materiais para o barco primeiro. O Rio das Almas é ácido e venenoso, então a maioria dos barcos não aguenta. Mas a qualidade dos barcos que você pode pedir para Sharon fazer difere de acordo com a quantidade que você paga. Além disso, ele pede por tantas coisas que esse passou a ser o motivo para as pessoas começarem a dizer que aqueles que o ouviam falhavam inevitavelmente. Ainda assim, não tem como evitar de construir o barco e ele abaixa um pouco o preço se você tiver materiais de alta qualidade. A maioria dos materiais ficam no interior da ilha e, obviamente, não é fácil de consegui-los. Yonvou estava pensando nos materiais que precisaria, mas quando estava prestes a entrar na floresta, ele ouviu uma voz o chamando por trás. Espera! Tinha duas pessoas atrás dele. Uma era um gigante e a outra era um homem musculoso que parecia deprimido. O gigante disse, você é o acumulador, não é? Yonvou concordou em silêncio. Eu sou Hector e esse é Ibrahimovic, é? E? Você não ficou sabendo de nós? Ele falou como se fosse normal Yonvou saber quem eles eram. Porém, Yonvou só estreitou seus olhos sem reconhecê-los, deixando Hector perplexo. Quando ele percebeu que Yonvou realmente não o conhecia, fúria preencheu seu rosto. Eu sou o 92º capitão do regimento da fantasia. Esse cara aqui é o meu vice-capitão. Yonvou tinha ouvido falar do regimento da fantasia. Depois que Xiongvado caiu e o Dragão Vermelho entrou em um conflito interno, os 8 grandes clãs foram abalados. Eles ainda eram mais excepcionais do que o resto, mas sua hierarquia havia mudado. Todos por um. Dragão Branco. Dragão Negro. Elohim. O Exército Demoníaco. A Terra do Sangue. O Mar do Tempo. Os Irmãos Daoud. O Dragão Branco e o Dragão Negro tinham tomado o lugar vazio de Xiongvado e apesar de terem se separado de um grande clã, eles ainda eram tão poderosos quanto os outros grandes clãs. A líder do Dragão Branco, a Rainha da Primavera Valks, até conseguiu derrotar os 3 cônsules de Elohim ao mesmo tempo, deixando todos chocados. A hierarquia da torre que tinha sido estabelecida muito tempo atrás foi abalada tanto que novas forças começaram a emergir e ameaçar o domínio dos 8 grandes clãs. O regimento da fantasia era uma delas. Eles eram formados por 108 pequenos clãs e times que conquistaram os andares inferiores e intermediários. Seu ranking esteve aumentando em um ritmo respeitável no último ano e agora sua reputação tinha se espalhado tanto que a maioria dos clãs normais e rankings estavam cautelosos. No entanto, era a primeira vez que Yonvou encontrava membros deles por causa do tempo que passou treinando na tribo dos Unichifres. Ele não se importava muito com eles, já que estava atrás dos 8 grandes clãs, não um bando de fracotes se gabando por aí. Sua reação ao se encontrar com ele seria inevitavelmente de indiferença. Hector rugiu. Ele não estava satisfeito com a atitude de Yonvou, mas não tentou começar uma briga. As habilidades do acumulador tinham se tornado bem conhecidas depois da luta entre o Dragão Vermelho e a tribo dos Unichifres. É claro que Hector acreditava que a maioria dos boatos eram exagerados, pois ele era o discípulo do rei marcial. Mas o acumulador não era alguém que ele podia tratar sem levar a sério. Hector recebeu um relatório de seus subordinados no 26º andar contando o que Yonvou tinha feito. Não havia necessidade de eles lutarem. Hector começou a falar de novo, conseguindo se acalmar. Você provavelmente ficou sabendo de Sharon que ele precisa de vários materiais e dinheiro para fazer um barco. Vamos trabalhar juntos. Com o rosto sombrio e círculos pretos debaixo dos olhos, Ibrahimovic adicionou, ficamos sabendo que o acumulador sempre joga sozinho sem os irmãos Xiongran. Mas até mesmo você não vai conseguir reunir todos os materiais no tempo limite, então vamos. Não se preocupem. Yonvou balançou sua mão no ar como um sinal de recusa. Tecnicamente, esses dois estavam certos.
Você precisava ser forte para reunir todos os materiais e mesmo se conseguisse, levaria muito tempo. Além disso, o preço para construir o barco não era insignificante, então era bom juntar dinheiro com o máximo de pessoas possível. No entanto, Yonvou não estava preocupado com o dinheiro, já que ele estava sendo patrocinado pela mesa e estava confiante de que conseguiria reunir os materiais sozinho. Se Yonvou precisasse de mais mão de obra, ele poderia pedir para os espíritos familiares. Não havia necessidade de trabalhar junto com eles. Eles também são valentões. Havia cerca de 500 pessoas na ilha e nem todas elas faziam parte do regimento da fantasia. Eles provavelmente estavam forçando os outros jogadores a trabalhar para eles sob o disfarce de colaboração. Eles simplesmente deixam o trabalho exaustivo para os outros. Além disso, se eles tentarem controlar esses jogadores, vai ser fácil de absorvê-los no regimento da fantasia. Deve ter sido assim que fizeram o clã crescer com seus sentidos. Ele conseguiu perceber que a maioria dos jogadores na ilha estavam infelizes, mas não podiam falar nada sobre isso. Era uma atmosfera de opressão. Yonvou estava prestes a entrar na floresta depois de terminar a conversa quando Hector se moveu para agarrar o seu ombro. Seu filho da puta! Estou falando com você. Não consegue nem escutar. Hector ficou puto, ofendido pela atitude de Yonvou, quando de repente, crunch. Seu braço direito foi arrancado como se fosse feito de papel e saiu voando pelo ar. Continua no próximo vídeo.